todos, sou a professora Maria Ângela Costa Mota. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Educação Inclusiva e Diversidade no curso de pós-graduação Lato Sensu Gestão Escolar. Nessa aula vamos discutir a diversidade como condição humana, diversidade de questões de gênero, sexualidade, religiosidade, etnia e gerações. Temos como objetivo identificar a diversidade como constituinte da condição humana, conceituar questões de gênero, sexualidade, religiosidade, etnia e gerações. A nossa segunda aula e última, nós temos apenas 2 aulas nessa disciplina e estaremos discutindo diversidade como constituinte da condição humana, questões de gênero, sexualidade e religiosidade. Para falar acerca da diversidade, precisamos analisar os conceitos de identidade e diferença. O que vem a ser identidade e diferença? São temas que estão em voga, São temas que se discute muito, mas eles não têm o mesmo significado. Evidentemente que não. Identidade, a gente fala de identidade docente, identidade cultural, identidade negra, identidade do trabalhador, identidade sexual, o respeito às diferenças, valorização das diferenças, enfim. Os conceitos identidade e diferença apresentam diversas ramificações. Aí, no dicionário de 2010, identidade diz respeito a um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa, fazer de 2 coisas ou mais uma só, apresenta igualdade, semelhança, autenticidade, conformidade, aderência, como palavras sinônimas de identidade, e o que nos faz pensar que a identidade não comporta uma única significação e que se altera de acordo com o contexto histórico e cultural. A identidade, é o que é próprio, exclusivo de uma pessoa. O que é a minha identidade? É aquilo que é só meu, que é particular. E eu posso ter várias características únicas, E no mesmo dicionário, aponta a diferença como aquilo capaz de distinguir uma coisa da outra, característica do que é diferente, desprovido de semelhança, que não possui nem demonstra igualdade, qualidade do que é diverso ou dispar, em que há diversidade e heterogeneidade. Então, por sua vez, identidade são caracteres próprios e a diferença é uma característica do que é desprovido de semelhança. Não tem semelhança, então é diferente. Silva 2002 nos sugere que a identidade não é uma essência, não é um dado ou um fato, seja de natureza, seja de cultura. Identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. A identidade, ainda segundo Silva, tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente e inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e narrativas. Podemos dizer, dessa forma, que a identidade ela pode mudar de acordo com o contexto. Nesse instante, eu estou professora da EAD, dando aula na pós-graduação. Em outro momento, eu posso me apresentar
em um outro espaço de uma forma diversificada. É justamente a questão da instabilidade, da contradição, da fragmentação da identidade. Aí nós vamos observar o seguinte, que já falamos de diversidade, já falamos de identidade e diferença, e nós vamos lá para a questão da diversidade, né? A diversidade humana está posta desde os primórdios da humanidade. Então, por quê? Porque toda vida houve divergência entre os homens, entre as pessoas. Então, não eram iguais, nunca foram iguais, né? Tem um episódio que eu costumo abrir um parênteses sobre aquele longa A Guerra do Fogo, onde são 4 tribos à busca de um objetivo, né? Que é a busca do fogo, do sonhado fogo, mas nenhuma das tribos se apresentavam iguais, né? De uma maneira geral, né? Porque se a gente for olhar as características individuais, a gente vai observar, estamos olhando em termos de grupo. Tinha uma tribo que já detinha o conhecimento do fogo, tinha uma tribo que estava indo, né, desenvolvendo, tinha outra que estava mais ou menos e uma que nunca nem tinha visto falar. Então, mas eles guerreavam entre si, seres humanos, né? Então, essa diversidade, ela está por aí, né? Ela se dá com a história da humanidade, né? E só a partir do século XX, a sociedade declara a heterogeneidade dos seres humanos. E com isso a escola tem, assim, uma grande dificuldade de atender a diversidade. Porque na escola são várias pessoas, né? Vários sujeitos, né? Nós temos sujeitos relacionados à etnia, né? Raça, gênero, aos com deficiência, né? Altas habilidades. Então a escola vem demonstrando uma grande dificuldade porque é um tema bastante amplo. E aí ainda perduram percepções e práticas arraigadas por tendências pedagógicas que creem no processo de alfabetização homogeneizado. Por que eu digo isso? Porque a gente percebe que dentro das nossas escolas, mesmo estando lá no projeto pedagógico, falando o tempo todo na questão da homogeneidade, a gente percebe que ainda existe o agrupamento de crianças por idade, questões de homogeneidade camufladas, né? Então, ainda existem essas práticas, né? Dessas tendências arcaicas, né? Então, apesar, né, da comunidade se compõe de alunos de vários grupos, né? Grupos sociais, políticos, étnicos, religiosos, né? Você chega numa escola, tem crianças de socialmente classe média alta, classe baixa, né? Criança mais na linha da pobreza e da miséria. Tem a questão política dentro da escola, partido A, partido B, partido C, os grupos étnicos, os religiosos, né? A questão de várias religiões dentro da escola. Então, dessa forma que tem que se pensar muito na diversidade no campo de atuação da escola. Aí a gente percebe aqui e vai abordar a diversidade étnico-racial, diversidade cultural. Então,
representam particularmente a diferente cultura, a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam determinado território. O que significa diversidade cultural em um país onde os diversos grupos sociais são marginalizados em suas representações. Então, em contrapartida, nós temos essa diversidade de culturas, mas existe a questão da marginalização em nossas representações, né? Nós sabemos disso, né? E a escola está aqui para tratar dessas discussões, né? E apesar da diversidade cultural registrada nos documentos oficiais, né? Porque se os bancos escolares são frequentados por alunos de diferentes origens étnico-raciais e gêneros, os conteúdos programáticos dos livros didáticos dos currículos escolares apresentam ainda como padrão o homem branco e heterossexual. Infelizmente, eu diria que devido às políticas públicas estarem andando e o investimento na educação é muito alto, a gente ainda encontra esse tipo de conteúdo em livros didáticos, né? Daí a importância da escolha do livro didático pelo gestor escolar, professores, né? Equipe pedagógica no geral, que é a gestão também, e se possível fazer um estudo, uma conscientização com os pais para mostrar, né, essa questão aí dos conteúdos, que daí vai surgir uma maior chance de flexibilização na questão curricular, né, se tem essa discussão. É um processo conduzido pelas relações de poderes, que constitui a sociedade que estabelece o outro diferente do eu e o eu diferente do outro, como uma forma de exclusão e marginalização. É Silva 2000 que coloca essa questão aí, né? Porque a escola em si, a sociedade em si, marginaliza o outro, né? Mesmo que de forma camuflada, mas marginaliza. Antes de tolerar, respeitar e admitir a diferença, explicar como essa diferença é produzida e quais são os jogos de poder estabelecidos por ela. Né? A gente precisa fazer esse exercício, né? Trazer para os nossos alunos, mostrar que existem esses jogos, né? De poder e que, infelizmente, as pessoas continuam marginalizadas e sofrendo preconceitos. Os processos de negação desses outros ocorrem no plano da representação e do imaginário social, quando estabelecemos os conceitos do que é ser belo, ser mulher, ou até mesmo do que é ser brasileiro. São, vamos dizer assim, uma espécie de filosofia, de apologia à beleza, à mulher, ao ser brasileiro. A mulher lá fora, a mulher brasileira, é tida como aquela mulher bunduda, isso e tal. Existe relatos que os portugueses teve uma época que desrespeitava muito a figura da mulher brasileira, né? E tendo a mulher como uma pessoa de baixa índole, né? E quando se condenava ainda a questão, né, da prostituição, e infelizmente ou felizmente a prostituição ela é tida como um meio de ganhar a vida, né, um sustento, uma profissão, e essas questões elas têm que ser deixadas cair por terra. É só uma ilustração dessa questão aí de Portugal, né? Mas nós estamos falando do nosso país mesmo.
as contradições, ao discurso de que nós somos um povo único, fruto de um intenso processo de miscigenação e mestiçagem, que gerou uma nação singular com indivíduos culturalmente diversificados. Por outro lado, vivenciamos em nossas relações cotidianas inúmeras práticas preconceituosas, discriminatórias e racistas em relação a alguns segmentos da população, como as mulheres, os indígenas e os afrodescendentes. A gente percebe que, como eu falei, tem essa questão do imaginário, tem essa questão da filosofia, né? Que a pessoa tem uma filosofia, acredita em alguma coisa que às vezes nem aquilo ali não se efetiva. Porque se essas questões estivessem bem aceitas, bem resolvidas, nós não tínhamos inúmeros feminicídios no nosso país. Quiçá aqui, né, no nosso estado de Minas Gerais, que é um dos que acontece muito. A questão dos indígenas, quantos índios assassinados, né? E os afrodescendentes. E sobre a questão do indígena também, eu gostaria de indicar um longa que chama Brincando nos Campos do Senhor, de Hector Babenco, que fala assim sobre a cultura, né? A aculturação do índio. Dá para a gente perceber esse conceito bem claro nesse filme, né? Conceito de gênero, raça, etnia na sala de aula para valorizar as múltiplas identidades constituintes no ambiente escolar. Nos currículos escolares e falas dos professores ainda há uma invisibilidade subalterna de diversos grupos sociais, como os negros, os indígenas e as mulheres. O preconceito instituído e manifestado na prática pedagógica pode levar tais grupos a uma autorrejeição e rejeição no seu grupo social, comprometendo os processos constitutivos de sua identidade. Muitas vezes, né, a gente trabalha com o currículo, né, currículo escolar, e na pressa de chegar ao final do curso, né, ao final do semestre letivo, a gente não para analisar como estamos trabalhando esse currículo, as nossas falas, né, como estamos colocando e visualizando esses grupos sociais que, de maneira geral, são os que estão sendo excluídos, e não podemos, né, pensar em fazer alguma coisa só em função do nosso trabalho pedagógico, mas pensar em trabalhar, em falar, ter coerência, comprometendo com o processo de ensino-aprendizagem desses grupos, sem trazer à tona a destruição de sua identidade, né? Porque, como eu comentei a questão do filme, a gente não pode aculturar a pessoa. Não existe. Outra questão que até falei em uma outra aula sobre diversidade, existe um conceito equivocado. Às vezes as pessoas falam, fulano não tem cultura, né? Quando de repente a pessoa faz algum comentário ou está fora do contexto, fulano não tem cultura, fulano isso, fulano isso. Não existe pessoa que não tenha cultura. Pode ser que ele não tenha um nível de instrução, né, de conhecimento adequado àquela conversa, aquele momento, mas a cultura, todos nós temos cultura. Nós vivemos num processo cultural, a nossa vida ela é feita em função disso. Então,
essa cultura está arraigada na nossa identidade, então é justamente por isso que não podemos comprometer a constituição da cultura dos nossos alunos, que vão estar lá, negros, indígenas, pessoas LGBTQIA+, e por aí vai, né? Esse aqui repetiu. Onde há diversidade, existe diferença, né? A diferença não é uma marca do sujeito, mas uma marca que o distingue socialmente e se estabeleceu como uma forma de exclusão. Ser diferente na educação ainda significa ser excluída ou ser subrepresentado nas instâncias sociais. Então, por exemplo, tem um aluno que é TEA, né? Que tem o transtorno do espectro autista. Esse aluno, ele se distingue dos outros alunos da classe. Ele não pode ser excluído por isso. A classe é que se deve adaptar para adequar a esse aluno. Então, ainda existe uma cultura equivocada com relação a isso. Precisamos pensar nisso, né? Nesse propósito de inclusão dentro das escolas, né? Tem a questão dos estereótipos, né? Que é reconhecer que somos diferentes para estabelecer a existência de uma diversidade cultural no Brasil não é suficiente para combater os estereótipos e os estigmas que ainda marginalizam milhares de crianças em nossas escolas e milhares de adultos em nossa sociedade. Uma coisa que eu vejo, um estereótipo, vamos dar um exemplo. Um dia, uma colega minha, numa conversa normal, ela falou sobre isso. Normal que eu digo assim, cotidiana. Eu tenho 2 filhos gêmeos, mas as pessoas não falam os filhos de Maria Aparecida de tal, eles falam os filhos daquela mulher mãe solteira. Isso é um estereótipo, né? A gente precisa evitar essas coisas para não dar mais, já crescer mais. Por que eu digo evitar? Porque o aluno reproduz, né? E por mais que a gente, uma hora você repete o que você sempre repete em casa, no seu dia a dia, e acaba o aluno reproduzindo e sendo um elemento multiplicador a mais, né? E é questionar sempre, né? Vamos questionando. As certezas que foram socialmente construídas devem se fragilizar e é preciso desconstruir, reinventar identidades e subjetividades, saberes, valores, convicções, horizontes de sentidos. É questionar por que isso está dessa forma, por que não está, o que está havendo, houve avanço, não houve avanço, o que está acontecendo, né? E aí a sociedade vai crescendo e a educação agradece, né? Aí vem a ação e gestão pedagógicas pautadas na diversidade cultural. Qual é o princípio? Uma política curricular de identidade da diferença, colocar em seu centro uma teoria que permite não só reconhecer e celebrar a diferença, mas questioná-la, a fim de perceber como ela discursivamente está constituída. Exatamente, né? Nós não vamos, né, só reconhecer a diferença na nossa sala de aula, no contexto escolar. Vamos questionar também por que isso ocorre dessa forma. Está realmente acontecendo da forma correta, de acordo com os documentos oficiais pedem? O que eu posso fazer para melhorar? Então é isso, né? A constituição de uma diversidade cultural, né? Reconhecer que conceitos de gênero, raça e etnia são construídos e usados para marginalizar o outro, com certeza, né? Gênero, masculino, feminino, isso e aquilo, raça negra, raça preta, raça... Então, a gente
precisa reconhecer sobre isso. Contribuir para a constituição de uma diversidade cultural que não seja apenas tolerante, mas que perceba que eu e o outro temos os mesmos direitos e devemos ter a mesma representatividade, tanto nos conteúdos escolares quanto nas instituições sociais, né? Porque ainda nós não temos isso na nossa emenda, mas posso comentar sobre a questão dos direitos universais, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que chegou para desconstruir essas questões de ideologia pautadas na marginalização e que de repente, né, o cidadão ele não cobra porque ainda não conhece. Então precisamos fazer jus a essa declaração. É um documento muito importante na vida do cidadão. Aí vem a questão da perspectiva da valorização das identidades, né? Ter posicionamento político a fim de desconstruir os estereótipos e os estigmas que foram atribuídos historicamente a alguns grupos sociais, né? Os conceitos devem ser questionados a fim de perceber como eles são construídos dentro de uma prática discursiva que se envolve nas relações assimétricas de poder. Aí o conceito de gênero ganhou contornos políticos, né? A expressão gênero marca as diferenças entre homens e mulheres, que não são apenas de ordem física e biológica. A diferença sexual anatômica não pode mais ser pensada isolada das construções socioculturais em que estão imersas. Diferença biológica, ponto de partida para a construção social do que é ser homem ou ser mulher. O sexo é atribuído ao biológico enquanto gênero é uma construção social e histórica. Tanto é que já avançou, né, que agora as pessoas já adquiriram o direito de ter o seu nome sexual, né, ou seu nome social. A pessoa que se diz, né, transgênero e tal, ela construiu um outro conceito e ela tem um nome social, ela tem o direito de ter esse nome no seu registro. Aí o conceito de gênero, menino e menina, produzidos no interior das relações. Diferença não significa desigualdade. Educação de meninos e meninas, né? Meninos devem ter mais vantagens, direitos que as meninas. Aprender a forma igualitária para homens e mulheres, discriminação das mulheres e cobrança aos homens. Então, isso é bem latente na nossa sociedade. Nós tivemos aí, infelizmente, uma ministra, né, que falava dessas questões da casinha, né, as meninas na casinha, os meninos em cima do pau. O menino de azul, menina de rosa. Graças a Deus, nós não passamos mais por isso. E estamos vivenciando uma prática de mudança, né? Precisamos ser iguais, não ser humilhados, né? Nem homem, nem mulher, nem outras formas de lidar com o gênero. E a gente precisa trabalhar isso em contrapartida imediatamente dentro da nossa sala de aula. Aí vem a discriminação no mercado de trabalho, né? Homens ganhando mais do que as mulheres em quase todas as formas de ocupação. Continua isso, dupla jornada de trabalho, mulher tem tripla. Em casa, um filho, trabalho, faculdade, não para nunca, né? Não é por ser homem ou mulher que um terá mais privilégio e oportunidade que o outro. Mulher, papel de cuidadora. Então vamos acabar com essa cultura do século passado, né? Onde as mulheres elas eram educadas para casar, ter filho, cuidar da casa. E o homem era o provedor de tudo e ainda tinha o brinde de ter um amante lá fora, né? Então vamos quebrar com esses estigmas, né? E voltar vamos aqui para a realidade do século XXI. As coisas têm que mudar.
mudar esse mercado de trabalho aí. Vamos colocar os nossos alunos para melhorar essa postura política, né? Os futuros políticos daqui para frente. Aí a questão da relação de gêneros ainda, né? Construção cultural do que significa ser homem masculino ou mulher feminino dentro da sociedade. Que é uma coisa que é bem difícil de lidar devido às contradições que a gente tem, né? A gente passa por aquilo ali. Nós estamos passando por um momento de transição na sociedade e temos que acompanhar isso. Nós não podemos ficar alheio a essa construção social. Se mudou as relações de gênero, vamos mudar a nossa cabeça também. Nós temos filhos, nós temos filhas, nós temos sobrinhos, primos, tios, pessoas que são casos que a gente precisa estar atento para não pecar, né? Até consigo mesmo, de você estar desenvolvendo juízo de valor e principalmente por ser um educador e ter consciência que nós estamos passando por um momento de transformação e construção da diversidade e inclusão social, né? Então vamos começar de dentro da gente para fora. Aí vem a construção cultural, né? A cultura define como deve ser o comportamento de homens e mulheres. Homem forte, competitivo, menos emotivo. Mulher dócil, meiga, emotiva, frágil, né? Então, é a questão de desconstruir esses estereótipos, né? Está mudando, né? Mudar isso aí na sociedade, isso não convém mais, isso aí não faz mais parte do contexto social que estamos vivendo. Não tem como a gente pensar nisso. A perspectiva da diversidade cultural significa uma ação pedagógica que vai além do reconhecimento de que os alunos sentados nas cadeiras de uma sala de aula são diferentes, por terem suas características individuais e pertencentes a um grupo social. E a necessidade de efetivar uma pedagogia de valorização das diferenças, né? Então, o gestor e o professor, né? Porque na verdade a gestão já está englobando a equipe pedagógica, e pais também tem que estar atento para essa questão da valorização das diferenças. A gente tem que colocar sempre os pais à frente, porque é de lá que se começa a construir de lá que veio, né, a identidade do aluno. E é lá que a gente vai buscar a história de vida do aluno para compreender o que ele vai se tornar, o que ele pretende ser, né? Dentro do contexto educacional e na sociedade em geral. E como lidar com as diferenças na escola, né? Modos de situar diante das questões relativas a diferenças. Reconhecer que somos diferentes. Não partir de igualdade, ter um olhar atencioso às crianças que mostram maiores necessidades, estar sensível ao que acontece, ao que emerge, pesquisar o caminho de aprendizagem de cada criança e usar a intuição. Então, temos que estar atento. Trabalhar as relações interpessoais e dinâmica do grupo, tais como discutir os conflitos do grupo e valorizar o diálogo. Estratégias pedagógicas enfatizadas, trabalhar com diferentes linguagens, apostar no estudo, trabalho em grupos, dar visibilidade às produções dos alunos. E vamos para o Fórum 2, né? Que tem um guia de diversidade no material de referência, eu dividi em duas partes. Lá na segunda parte tem a parte que discute a religiosidade, que não deu pra gente. Aí vocês vão dar uma lida lá, né? E responder essas questões aqui e comentar com os seus pares, né?
Atualmente o conceito de religião é definido como sendo um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade considera sobrenatural, divino, sagrado e transcendental, bem como um conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessa crença. Aí vocês vão responder os questionamentos, né? De que forma a diversidade religiosa é composta? Tem alguns tópicos. Vão escolher 2, comentar, né? Discutir sobre eles. A questão do Estado laico, como a Constituição Federal aborda essa questão. E comentar sobre a concepção de preconceito / intolerância religiosa. Aqui tem algumas referências e, no mais, né, até a próxima disciplina, caso eu retome